Olá, hoje nós vamos falar da formulação de perguntas em inglês. Neste caso, esta vai ser a parte 2, na qual nós iremos falar dos pronomes interrogativos. Isto para que seja possível compreender a questão da formulação de perguntas de forma geral. Na aula anterior, na parte 1, neste caso, nós falamos da tag questions. Então, desta vez, nós vamos prosseguir com os pronomes interrogativos para que seja possível entender os outros tipos de perguntas. Neste caso, perguntas de forma geral. Neste caso, a estrutura, bem como a construção das mesmas perguntas. Falaremos desses pronomes interrogativos, uma vez que são extremamente importantes para a formação de perguntas. Os pronomes interrogativos são palavras que nós usamos para fazer perguntas específicas sobre uma pessoa, objeto, lugar, tempo, motivo, maneira, quantidade e outros aspectos. Como pronomes interrogativos comuns, nós temos what, why, who, was, where, when, how many e how much. Vamos começar pelo what. O what é traduzido como o que ou qual. Neste caso é um pronome usado para fazer uma pergunta. Por exemplo, this is a car. What? Este é um carro. O quê? Então, esse what é traduzido como o quê. Neste caso, está a servir para fazer a pergunta o quê. Agora, vamos prosseguir para o which. O which é traduzido como qual ou quais. Por exemplo, take that book. Which book? Leve aquele livro. Que livro ou qual livro? Então, esse which é traduzido como qual para este caso. Qual ou que. Ou quais também poderá ter essa mesma tradução. O who é traduzido como quem. Por exemplo, she is sick. Who? Ela está doente. Quem? Neste caso, está-se a perguntar quem está doente. Was. O was é traduzido como de quem. Whose is this book? De quem é este livro? Where. Where é traduzido como onde. The book is in the library. Where exactly? O livro está na livraria. Onde exatamente? When. When é traduzido como quando. She will come here. E de seguida tem a pergunta when. Ela virá aqui. Quando? Agora vamos prosseguir para why. Why é traduzido como porquê. I'm feeling tired. Então, de seguida vem a seguinte pergunta. Why? Por quê? Neste caso. Estou a me sentir cansado. Por quê? Agora vamos prosseguir para o how. O how é traduzido como neste caso. I lost my money. How? Perdi meu dinheiro. Como? Então vem o how que é traduzido como. How many? O how many é traduzido como quantos. Mas atenção, o how many é usado para substantivos, neste caso, que são considerados contáveis. O que seria um substantivo contável? Substantivos contáveis. Substantivos contáveis são substantivos que nós temos certa facilidade de contar. Por exemplo, livros. Nós podemos dizer 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros. Mas agora, quando me refiro a substantivos não contáveis, me refiro a, por exemplo, água. Eu não posso dizer uma água, 2 águas, 3 águas.
são coisas que são difíceis de contar. Então, substantivos contáveis são aqueles termos mais fáceis de contar. Por exemplo, livro, cadeira, é algo muito fácil de contar. Agora, coisas que nem areia, água, dinheiro, são considerados substantivos não contáveis, porque são difíceis de contar. Tu não dizes, por exemplo, 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, 3 águas, 3 areias. Então, basicamente é isso. Então, o how many é usado para aqueles que são os substantivos considerados contáveis. Por exemplo, I have book. How many books? I have books. Neste caso é plural, só faltou aí o S. I have books. How many books? Eu tenho livros. Quantos livros? Então esse how many dá a ideia de quantos. Agora, quando se usa o how much também significa quantos. Mas ele é usado para substantivos que são considerados incontáveis. O que seriam substantivos incontáveis? São termos, neste caso, que são difíceis de contar. Por exemplo, água. É muito difícil de contar. Geralmente não se diz uma água, 2 águas e assim por diante. Não se diz uma areia, 2 areias. Então, geralmente, os substantivos considerados incontáveis são aqueles que são difíceis de contar, que geralmente são contados por meio de unidades, que nem litros, quilos e assim por diante. Por exemplo, I have a lot of water. How much? Eu tenho muita água. Quanto? Neste caso, se perguntar a quantidade, neste caso. E temos também os substantivos, quer dizer, os pronomes interrogativos que são formados pelo how mais qualquer adjetivo. Por exemplo, temos o how old, how big, how smart. Então, geralmente, para além daqueles pronomes interrogativos que anteriormente mencionei, existem aqueles que são formados pelo how mais adjetivos. É tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva e espero que deixem os vossos comentários, as vossas dúvidas e assim por diante.